A gente vai falar agora de outras doenças que não têm uma relação tão direta com o sistema motor voluntário do ser humano. Eu não vou mais projetar aquele slide com a representação do sistema motor voluntário, né, para topografar a lesão dessas doenças para vocês. Porque as topografias aqui são outras. Por exemplo, na doença de Parkinson, que é o tema desse bloco, a lesão não está nem no primeiro nem no segundo neurônio motor, muito menos na placa motora. A lesão da doença de Parkinson se localiza no sistema extrapiramidal. Muita gente, quando começa a ler sobre fisiopatologia do Parkinson, fecha o livro e vai dormir, né, porque é muito complexo. Você pega os livros, textos de referência, os grandes tratados de clínica médica, os tratados de neurologia, e você vê que precisaria de muito tempo, né, para começar a entender aquela fisiologia, aquela fisiopatologia. Né, mas, felizmente, a gente consegue resumir para vocês o que é essencial para saber a respeito do sistema extrapiramidal. Né, sistema extrapiramidal, em primeiro lugar, é um sistema que não é envolvido com uma realização voluntária de contração muscular. O sistema extrapiramidal ele é um sistema que está o tempo todo atuante, né, e ele funciona como um coordenador, ele permite que você tenha coordenação de movimentos automáticos, imperceptíveis, que você faz sem perceber, né, bem como a modulação do tônus muscular de todos os músculos do nosso corpo, de modo a garantir que qualquer movimento que a gente queira fazer seja feito de forma harmônica e coordenada. Né, quando você mexe um braço, por exemplo, o sistema motor voluntário dá a ordem para o braço subir até aqui, né? Mas outros músculos que não estão recebendo diretamente uma ordem voluntária têm que se contrair também para que a minha posição fique aqui, para que eu tenha tônus, né, e consiga fazer uma alavanca para elevar o braço, para que eu garanta que todo o resto do meu corpo se comporte de uma forma de modo que eu consiga fazer a elevação do braço do jeito que eu quero, ok? Então, todas essas ações acontecem de forma inconsciente, de forma involuntária. Existe uma coordenação involuntária do tônus e desses movimentos automáticos que a gente faz, ok? Isso é importante, por exemplo, para o ato de caminhar, né? Quando eu quero caminhar, eu penso apenas em ir para frente. Eu não fico pensando voluntariamente em controlar o tônus da minha coluna, em controlar a contração de uma perna alternando com a outra. A gente não faz isso. Depois que a gente aprende a andar, a coisa fica automática, não é assim? E quem responde, né, por essa importantíssima função de coordenação e regulação, né, quem é a via efetora final da coordenação muscular e da coordenação do tônus muscular, é o sistema extrapiramidal, né, que recebe influência do cerebelo, recebe influência de várias outras regiões do sistema nervoso, né, mas é a partir dos núcleos do sistema extrapiramidal que a informação para essas ações parte, ok? Assim como é a partir do primeiro e do segundo neurônio motor que a informação para a contração voluntária parte também. Sistema extrapiramidal, então, é formado por três componentes essenciais. A gente tem a substância negra lá no mesencéfalo, que interage com os núcleos da base, que por sua vez interagem, modulam a função do córtex pré-motor frontal. O córtex pré-motor frontal vai interagir com o córtex motor, ok? E a informação para a contratilidade involuntária, né, e imperceptível desses outros músculos que eu falei, ela vai ser efetuada pelo córtex motor. O mesmo córtex que a gente ativa quando a gente quer voluntariamente contrair alguma coisa, né? Mas no caso, essa contração involuntária está sendo processada e programada no sistema extrapiramidal. Então, quem é o elemento final desse sistema é o córtex pré-motor frontal, né, que vai ser modulado, regulado pelos núcleos da base e pela substância negra lá no mesencéfalo. Numa situação normal, né, no funcionamento normal do sistema extrapiramidal, a coisa acontece de forma resumida, é claro, né, dessa maneira aqui. Ó. Eu tenho lá o meu córtex pré-motor frontal, né, que é a via final motora da contratilidade do tônus involuntário. Eu tenho núcleos da base, gânglios da base, como o putamen e o globo pálido. Esses núcleos da base têm como mediador a acetilcolina, né? E a ativação dos neurônios dos núcleos da base faz com que a acetilcolina seja enviada para o córtex pré-motor frontal. A acetilcolina no córtex pré-motor frontal tem efeito inibitório.
Então, a ação dos gânglios da base sobre o córtex pré-motor frontal é uma ação inibitória. Né? Se eu inibo o córtex pré-motor frontal, eu inibo esses movimentos involuntários, eu altero o tônus corporal do paciente, ok? O tônus estrutural, corporal do meu paciente. A substância negra, ela atua como moduladora, por sua vez, dos gânglios da base. Né? Ela também libera uma substância que inibe esses gânglios da base. Essa substância é a dopamina, ok? Então, veja bem, a substância negra é uma inibidora do inibidor, não é isso? Ela, ao liberar dopamina sobre os gânglios da base, inibe os gânglios da base. E os gânglios da base, ao liberar acetilcolina no córtex pré-motor, inibem o córtex pré-motor. Então, se a substância negra for ativada, né, eu ativo o córtex pré-motor. Por isso, a substância negra é imprescindível para o bom funcionamento do sistema extrapiramidal. Né, porque sem ela, os gânglios da base ficam espontaneamente hiperativados e eles inibem o córtex pré-motor frontal. Olha o que acontece na doença de Parkinson, né? Uma doença caracterizada pela degeneração dos neurônios da substância negra. Né? Eu aqui perdi a substância negra, perdi a dopamina. Então, os gânglios da base, o putâmen, o globo pálido, ficam acentuados, ficam hiperativados e começam a disparar acetilcolina para o meu córtex pré-motor frontal. Né? Eu vou inibir o córtex pré-motor frontal. As consequências clínicas desse fenômeno não poderiam ser outras. Né? A tétrade do parkinsonismo. O paciente vai desenvolver, por conta daquele mecanismo que a gente viu, tremor de repouso, né? Vai desenvolver bradicinesia, ele vai ter lentidão nos movimentos, porque ele tem dificuldade em começar o movimento, ele vai ter rigidez, ok? Porque há uma alteração importante do tônus muscular de forma generalizada, uma rigidez que é classicamente descrita através do sinal da roda denteada, né? O paciente está com o braço, né, numa contração tônica. Você tenta esticar o braço dele, consegue esticar um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Uma roda denteada, como num mecanismo das máquinas, né, que empregam essa estrutura. Isso é diferente da rigidez espástica, por exemplo, de um paciente com síndrome do primeiro neurônio. Nesse caso, você faz a força, né, faz a força para esticar o membro e o membro, de repente, relaxa, estica todo de uma vez. Né? No paciente que tem disfunção do sistema extrapiramidal, você vai aos pouquinhos esticando. Mas na disfunção do sistema piramidal, a rigidez é dita em canivete. Né? Você faz a força e quando você vence aquele tônus aumentado, o músculo relaxa e o braço estica. Okay? E o quarto componente da síndrome de parkinsonismo são os distúrbios da marcha. O paciente tem uma marcha alterada como consequência de todas essas outras alterações. Né? Ele está rígido, ele está bradicinético, ele está tremendo. Ele não vai conseguir andar direito. Okay? Exemplo clássico, né, que foi a primeira descrição da doença pelo Parkinson, né, que era um médico inglês. Ele viu pacientes como esse senhor aqui, andando lá no Hyde Park em Londres, né, lá passeando naquela cidade maravilhosa. E ele começou a ver que vários homens idosos, apresentavam essa marcha característica, né, que passou a ser chamada de marcha parkinsoniana. É o distúrbio da marcha do parkinsonismo, que o paciente mostra uma postura rígida, né, uma atitude bradicinética e a mãozinha dele com o típico tremor de contar moedas, né, um tremor de repouso, que é característico da lesão no sistema extrapiramidal. Okay? Quando você tem perda da substância negra, tem perda da dopamina e os gânglios da base ficam com a sua atividade exacerbada, inibindo o córtex pré-motor frontal, as consequências clínicas são essas: rigidez, bradicinesia, tremor de repouso e, como consequência de tudo isso, uma marcha característica, que é a marcha parkinsoniana. Okay? Então, o diagnóstico de doença de Parkinson é um diagnóstico eminentemente clínico, tal qual o Parkinson fez na sua descrição inicial da doença. Você olha para o paciente e você identifica os sinais e sintomas de parkinsonismo e dá um diagnóstico. Como é que a gente trata a doença de Parkinson? Pensa bem, se o que está faltando para o paciente é dopamina, né, se há uma lesão na substância negra e uma diminuição da dopamina no sistema nervoso central, eu vou dar dopamina para ele. Né? Eu vou tentar aumentar
o tônus dopaminérgico sobre os gânglios da base, ministrando dopamina para o paciente. Eu posso dar dopamina pura? Não, não posso, né? Porque a dopamina, se ela for dada pura pela via oral, ela vai ser imediatamente metabolizada pelas carboxilases, né, presentes na mucosa do tubo digestivo. Então, se ela conseguir passar a mucosa, ela vai ser metabolizada no sangue e nos tecidos. Então, o que eu faço para tratar a doença de Parkinson é dar duas coisas para o meu paciente. Eu vou dar um precursor da dopamina, que é o levodopa, né, de modo que eu garanta que essa substância consiga chegar no local onde ela vai ser utilizada, que é o sistema nervoso central, né, que é com baixa probabilidade de ser metabolizada antes de chegar lá. E eu vou dar inibidores da descarboxilase, né, para garantir que mesmo a levodopa vai atingir níveis adequados no sistema nervoso central. A gente pode usar carbidopa ou a benzerazida, né, são inibidores da descarboxilase periférica que vão garantir que o levodopa seja absorvido, consiga circular no sangue do paciente e chegar lá na região do sistema extrapiramidal. Okay? Esse é o tratamento básico padrão para melhora dos sintomas de parkinsonismo que o paciente apresenta. Outra medida que pode ser empregada é o uso de inibidores da monoamino-oxidase, uma enzima existente nas fendas sinápticas do sistema extrapiramidal que degrada a dopamina. Se eu uso um inibidor de monoamino-oxidase, como rasagelina e selegilina, por exemplo, eu prolongo a meia-vida da dopamina e, teoricamente, eu exerço um efeito antiparkinsoniano com essa conduta. Na realidade, gente, o efeito antiparkinsoniano desses inibidores da MAO, ele é discreto. Né? A levodopa com carbidopa exerce muito mais ação antiparkinsoniana do que rasagelina e selegilina. Mas um benefício curioso, né, até certo ponto inesperado dessas drogas, ninguém sabe como elas conseguem fazer isso, é a neuroproteção, que consiste no seguinte: o uso de rasagelina e selegilina demonstrou na literatura atrasar a degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, que é o grande problema na fisiopatologia da doença de Parkinson. Então, o uso de neuroprotetores, de inibidores da MAO, estaria indicado preferencialmente para pacientes jovens com doença inicial, que são aqueles que podem efetivamente se beneficiar de um atraso na progressão da doença. Pacientes idosos que já têm uma doença grave, avançada, acompanhada de múltiplos distúrbios funcionais do parkinsonismo, não se beneficiam de inibidores da MAO, que são drogas que têm muitos efeitos colaterais. Então, rasagelina e selegilina podem compor o tratamento de aumento da atividade de dopamina no sistema nervoso central, com o uso de levodopa e carbidopa, em pacientes jovens que têm doença inicial. O objetivo dos inibidores da MAO seria principalmente a neuroproteção, atrasar a evolução da doença. E de quebra, eles ainda acabam exercendo um discreto efeito antiparkinsoniano, aumentando a meia-vida da dopamina no sistema nervoso central. Levodopa e carbidopa, como a gente viu, aumentam efetivamente a atividade de dopamina no sistema nervoso central. E existe um detalhe interessante aqui agora, que é o que eu vou comentar para finalizar. Tá? Levodopa e carbidopa são medicações que devem ser tomadas diversas vezes por dia. Okay? A gente tem uma meia-vida curta desses medicamentos porque esses precursores são rapidamente degradados no corpo do paciente. Então, alguns indivíduos que estão em uso de levodopa, fazem o chamado fenômeno liga e desliga. O que é isso? O paciente toma o remédio e melhora os sinais e sintomas do parkinsonismo de forma rápida. Ok. Mas assim que chega o tempo de meia-vida do remédio, o efeito desaparece de forma igualmente rápida, de forma súbita. Então, aquele paciente que estava todo rígido, bradicinético, com tremor, toma o comprimido de levodopa, carbidopa e fica melhor. Consegue ter uma funcionalidade melhor, às vezes fica até muito bem. Mas, de repente, ele volta a ficar rígido, volta a ficar bradicinético, volta a ficar tremendo. É o chamado fenômeno liga e desliga, que está relacionado a um perfil de metabolização rápida de levodopa e carbidopa. Okay? Quando o paciente apresenta isso de uma forma incômoda, em vez de ficar tomando uma overdose de levodopa e carbidopa, a gente lança a mão de uma medicação adicional, que é o entacapone, um inibidor de uma outra enzima que degrada a dopamina. São duas enzimas principais que degradam catecolaminas no nosso corpo. Lembrando que a dopamina é uma catecolamina. A monoamino-oxidase e a COMT, que é uma outra enzima associada à monoamino-oxidase.
A razagilina e a silegilina são inibidores específicos da MAO, da monoamina, né? E o entecapone é um inibidor específico da COMT. Quando o paciente tem fenômeno liga e desliga, existe benefício com o uso do entecapone, porque isso prolonga, né, a duração da dopamina, né, isso ameniza esses picos e vales na concentração de levodopa e carbidopa. Então você meio que dá uma alisada, uma equalizada. O paciente toma 2 a 4 vezes o levodopa e carbidopa por dia, né, e ele para de ter, no intervalo entre as medicações, o fenômeno de liga e desliga. Okay? O entacapone prolonga um pouquinho mais a meia-vida da levodopa e da carbidopa e você consegue ter um efeito mais persistente e menos hiperlábio, né, que é o que caracteriza o fenômeno de liga e desliga. Okay? Então, o tratamento de doença de Parkinson é isso. É aumentar a atividade de dopamina no sistema nervoso central, levodopa e carbidopa, paciente jovem com doença inicial, fazer neuroproteção com inibidor da MAO e paciente que tem fenômeno liga e desliga, utilizar o entacapone. Beleza?